Conta. Bom, final carioca, Mauro. Bom, não vou falar que quem é favorito. É uma brincadeira falar um negócio desse. Evidentemente, o Flamengo é super favorito contra o valente Nova Iguaçu. Mas tem notícia boa também fora de campo. A receita de 1,3 bilhão. E o Flamengo, que há 15 anos atrás falava, não, a dívida do Flamengo é insolucionável, nunca vai pagar essa dívida e tal. O Flamengo baixou sua dívida para 49 milhões. Se não é a 48. menor entre os clubes, 48, deve ser a menor dívida entre os clubes principais do futebol brasileiro, assim, de longe, né? Eu Esse é o pago. balanço que vai ser apresentado pelo Flamengo, Mauro. Eu acho que é interessante observar que a dívida do Flamengo em 2013, quando iniciou essa reformulação do clube, ela era de 750 milhões. E a arrecadação era de 212 milhões. Então o Flamengo devia mais de 3 vezes e meio aquilo que arrecadava em uma temporada. Tá? O Corinthians, segundo seus dirigentes, contando o estádio, deve perto de 2 bilhões. E arrecadou quase 1 bilhão, né? Segundo as projeções do balanço, que não foi divulgado ainda, né? De 2023. Significa que o Corinthians deve pouco mais do que o dobro daquilo que consegue faturar em um ano. Ou seja, o buraco do Flamengo era muito maior do que o do Corinthians é hoje, por incrível que pareça. A desproporção receita endividamento, ela era bem maior. Quase o dobro do que a do Corinthians hoje, que a do Corinthians dobra, do Flamengo era 3 vezes e meio, mais de 3 vezes e meio. Hoje, se o Flamengo tivesse continuado nessa balada aí, teria uma dívida de pelo menos 2 bilhões. Só corrigindo esses valores aí, com juros, com multa, tudo daria perto de 2 bi. Fora o endividamento que os caras aumentariam, certamente, se continuasse naquela pegada de contratar jogador que não podia pagar, do finge que paga, que finge que joga, aquela sacanagem toda que havia no Flamengo. Talvez estivesse devendo 3 bilhões, 4 bilhões, e teria que virar SAF, né? Teria que virar SAF. Que virar SAF no Brasil é isso, né? Você vira SAF por quê? Vira SAF porque você não tem mais opção. Você está no buraco que tem que virar SAF, que é vender o clube, é entregar o futebol do clube para alguém, que vai lá e compra, geralmente a preço módico, não tem que pagar a dívida toda de cara, tem toda aquela situação, e você perde totalmente o comando. Nós vimos uma constrangedora entrevista do Pedrinho, né, presidente do Vasco, nessa semana, em que Pois ele é. não podia falar sobre os assuntos porque tem cláusulas contratuais, confidencialidade, essas coisas, e não podia falar. A conclusão é o seguinte: o Vasco não manda do Vasco. E aí é importante frisar, no momento que o Flamengo fatura tanto dinheiro, tem uma dívida ridícula hoje em dia para aquilo que ele consegue faturar, que a insistência do Rodolfo Landim em levar o Flamengo a ser uma SAF, mesmo parcial, não tem cabimento. Não tem sentido. Ah, quero fazer um estádio sem comprometer as receitas do time. Então, arrume um parceiro no estádio, não para o futebol do Flamengo. Um parceiro que ajude a viabilizar o estádio, não para aquilo que está consolidado. Ah, mas vai ser 25%, 30%. Quem pode garantir que depois de algum tempo não possam propor lá no Conselho Deliberativo e tudo mais mudanças estatutárias que elevem a possibilidade de uma SAF para 51%? Quem pode assegurar isso? Acho que ninguém pode garantir. Você pode falar, não vai ser, tá bom, mas prove. Não tem como. Porque se você amanhã abrir a porteira para 25%, 30%, pode ter mais de 50%. SAF no Brasil é para clube que está quebrado. O Flamengo não precisa de SAF. Então acho que é importante falar sobre isso nesse momento em que está todo mundo festejando esses números que são realmente espantosos e que mostram também que o Corinthians não faz a mesma coisa porque não quer. O remédio amargo está aí. Vai lá, pega pelo SUS, vai lá na farmácia popular, pega lá o remédio amargo, toma e vê se fica bom da doença financeira, que é cortar jogadores caros, trabalhar com orçamento mais enxuto, alavancar receitas, contar com o apoio do torcedor, passar alguns anos ali no sufoco, depois você vai poder nadar de braçada. E aí você vê um cenário em que você tem um Palmeiras que é uma exceção, como é o caso do Flamengo, mas que continua ganhando títulos, e esses números, a diferença financeira do Flamengo para os demais, torna ainda mais vergonhosa a gestão do futebol. E aí pega no Marcos Braz, em todos que com ele estão, e no Landim, que é o chefe do Marcos Braz. É uma vergonha um clube que fatura tanto dinheiro ter um ano como foi o ano passado, um ano ridículo como foi do ano passado. Né? E agora, esse ano, com essa história aí do Gabriel, que é outra demonstração da falta de comando no futebol do Flamengo, porque se fosse algo organizado, em que as pessoas respeitassem os seus compromissos, as suas obrigações, né? Se um jogador causasse qualquer tipo de dificuldade para colher um exame de antidoping, algum cara lá em cargo de chefia, algum supervisor, gerente, sei lá o que, tem um monte de gerente lá, né? Ia chegar no cara e falar, meu amigo, vai lá e faz lá o xixi no copinho e acabou. Mas não, não é assim que A funciona, menos que né? você saiba que se você fizer o xixi, vai dar alguma coisa. Porque eu acho muito engraçado que tem gente dizendo, tá vendo? Ele fez o exame e não deu nada.
Quem garante que o xixi seja dele? Quem Não, o garante cara que foi ele junto, fez... né, Juca? Mas Não, o fiscal foi junto. Ele fez mas exame de sangue também. quem garante que ele fez o exame na hora certa, ao se recusar a fazer 2 horas antes? Aí eu conheço uma porção de histórias, Mauro, a começar de Mário Sérgio Pontes de Paiva, que iludia o antidoping durante anos, até o dia em que Não, ficou revelado. honestamente, olha, honestamente, pelas informações que a gente tem, Eu as sei, pessoas que eu conversei, sei. o que me parece que foi mais é marra mesmo. Não acho, não me parece que ele estivesse com algum problema. Não me parece, tá? Eu penso diferente. Eu acho que foi marra mesmo. Marra. Pô, toda hora O que, o que, eu. o que, eu- eu- o que fica mais ridículo ainda, né? O cara é cair lógico, num é lógico. negócio Ô, desse gente, e olha, ser punido o porque. paralelo que eu traço, Tirone, é o da lei seca. Você está com o seu carro passando por um determinado local e 3, 4 vezes por semana tem lá blitz da lei seca. Aqui em São Paulo não é blitz, é comando, né? Aí tá lá os caras parando, você lá, aí você sempre é parado. Você fala, não é possível, sempre eu paro, sempre eu paro. Você faz o quê? Você sopra o bafômetro e vai embora. Não tem jeito. Pô, eu sou um tremendo azarado. Sempre o meu carro para aqui para. Aí você faz o quê? Chega pro policial, não vou soprar essa porcaria, não sei o quê. Cara, você arrumou um problema. Sopra e vai embora. Se você não deve nada. Então, se de fato os exames comprovam que o rapaz não tinha nada, por que isso? Mas me parece só amarra. Mas isso, por que tem essa amarra? Se amarra. Porque no Flamengo cada um faz o que quer. E com esses números todos, esse faturamento, fica mais constrangedor ainda. Como é que um clube que fatura tanto dinheiro, que consegue fazer o que fez, permite esse tipo de comportamento e permite tanta incompetência no departamento de futebol que no ano passado não ganhou nada, tomou goleadas, 20 derrotas. Isso não pode ser esquecido. É muito fácil falar dos números do clube, da parte que funciona muito bem, né? E jogar para baixo do tapete o ano patético de 2023. E por que isso tem que ser lembrado? No sábado tem um jogo, amanhã, contra o Nova Iguaçu. Se o Flamengo tiver modo banana como foi ano passado, perde para o Nova Iguaçu. A gente acha que não vai acontecer porque o Tite está bem diferente do ano passado. Mas nunca podemos, nunca devemos desprezar a possibilidade do modo banana reaparecer, o 2.0 do ano passado. Então, acho que assim, é um time ainda em observação, que não ganhou nada de relevante, que precisa de muito mais e que deve muito à torcida. E esses números acho que deveriam fazer o Marcos Braz, o Landim e todos que estão envolvidos com o futebol terem vergonha. Como é que a gente consegue fazer tanta coisa errada numa temporada de futebol com um faturamento tão superior aos demais? A diferença do Flamengo para o Palmeiras de faturamento hoje está em quê? Meio bilhão, mais ou menos? Quer dizer, o Palmeiras é campeão brasileiro, cara. Todo ano ganha alguma coisa. É bicampeão paulista. O Flamengo fatura muito mais hoje que o Palmeiras. A diferença é considerável. É vergonhoso isso aí. Os números, palmas, sensacional. Mas não dá para descolar isso do desempenho do futebol. É muito cômodo o departamento de futebol, o Landim, os dirigentes se esconderem atrás desse número, né? Todo mundo falando dos números, ignorando o ano passado. Eu lembro sempre, 2023 foi um vexame e 2024 está só começando. Vamos ver se eles vão conseguir mudar essa história. Ó, aqui o Júlio César Bruno fala o seguinte: falta ao Palmeiras e ao Flamengo serem referências técnicas, a exemplo da ótima gestão. O último grande time que encheu os olhos foi o Flamengo do Jorge Jesus. Ô Trajano, você falou no começo aí sobre o futebol raiz. Vai ter Juventus e Velo Clube, vai ter tal. O Nova Iguaçu, de alguma forma, é um representante aí, é o intruso na brincadeira. Fez uma campanha legal pra caramba, eliminou o Vasco, encrespou para todos os grandes, foi o único time que fez gol no Flamengo, né, e agora vai para a final. É No meio que Flamengo, um né? futebol raiz aí representado. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Fez gol no Flamengo, mas não era o Flamengo. O Flamengo Sim, sim. O Flamengo estava nos Estados Unidos. Vergonha foi o Vasco, porque o Nova Iguaçu jogou melhor nos 2 jogos. Né? Isso. O Vasco levou torcida, encheu o Maracanã, não sei o que e tal, e não jogou rigorosamente nada, e o Vasco gastando dinheiro a rodo. Ontem eu vi uma matéria dizendo o seguinte, que o maior salário do Nova Iguaçu é R$6.000 mensal. A maior parte dos jogadores ganha ali entre R$2.000 a R$3.000. E contrato que acaba o campeonato, já vai embora e tal, papai. E se somar, pega qualquer jogador do Flamengo, qualquer um, ali, Luiz Araújo, qualquer um,
o salário dele mesmo, soma todos os salários da comissão técnica, jogadores, torcida, até bota a torcida, tudo junto. Não, o salário do jogador do Flamengo é superior ao pessoal do Nova Iguaçu. E tem uma coisa também que a gente sempre, eu como carioca, é uma gozação, evidentemente, que isso já faz tempo que não se usa, mas para só ser um pouco implicante, a gente fala o Campeonato Carioca, final, Flamengo e Nova Iguaçu. Opa! Nova Iguaçu é da Baixada Fluminense. Antigamente, o Campeonato Carioca era disputado pelos times da capital, do Distrito Federal. Baixada Fluminense pertencia ao antigo estado do Rio de Janeiro, como também a terra do Mauro. A capital do antigo do estado do Rio de Janeiro era Niterói, né? Mas só isso é uma brincadeira só. Mas eu estou com muita expectativa. Eu acho que é um trabalho legal, jogou mais que o Vasco. Se repetir a atuação que fez contra o Vasco, não é que vai encarar o Flamengo, mas pode dar um bom jogo. O Flamengo é favoritaço, deve despachar logo no primeiro jogo. E se não despachar, vai ser uma vergonha pior que a vergonha que o Vasco fez. Vem cá, o Juca pediu 4.000 likes, não estamos nem perto, hein, meu? E aí o programa já está caminhando para a parte final. Então, por favor, nos deem likes. Feriadão, feriado. O Arnaldo levou com ele os likes embora para ver. Levou os likes com ele, exatamente. Cadê o dedinho do like aí, Juca? O fã-clube do Arnaldo não está presente hoje. Está comprando ovos de Páscoa com ele. Ó. É isso. O Danilo, 1,3 bilhão. Dívida de 47 milhões, sei lá, o Mauro até me corrigiu. Eu estava vendo 48. Algumas... 48. Você vai vendo, o Palmeiras é outro time que superavitário, que também faz um bom trabalho, mas não chega nem perto dessa receita. E se você pegar outro gigante, São Paulo, o Corinthians está super endividado. O São Paulo vai mostrar o balanço aí com déficit. O déficit do São Paulo é maior do que a dívida do Flamengo. Pois é, e a gente está falando de um Flamengo que bateu 1,3, 1,4 num ano que não ganhou nada. O Palmeiras, num ano que foi campeão do Paulista, foi campeão da Supercopa, foi campeão do Brasileirão, terminou o ano com uma receita perto dos 900 milhões e sobrou 8 milhões de superávit, ou seja, gastou bastante. Gastou aumentando o salário, gastou aumentando a sua folha salarial, não só do time, do Abel, de todo mundo, contratou jogadores que às vezes não dão tão certo, a gente esquece, mas Palmeiras gastou. E o São Paulo, na sua comparação que você mesmo que levantou aí, o São Paulo vai terminar o ano num déficit, sendo que foi campeão da Copa do Brasil, que até então a gente sempre chama de a Copa mais rica do Brasil e que paga a maior premiação e tal. Então a gente vê o tamanho da diferença, de fato, é uma diferença gigantesca e que nem a Liga, nem nada, nem se existisse a Liga de todos os clubes, essa diferença ia ficar tão menor. Aí, o Flamengo ele é uma máquina de faturamento, porque tem a maior torcida, a maior audiência, na comparação com o marketing do Palmeiras, por exemplo, que hoje a gente fala do Palmeiras como o rival dentro de campo, o marketing do Flamengo é surreal, assim, não tem comparação. Licenciado, você vai na loja do Flamengo, tem opção para tudo quanto é jeito. Você quer comprar camiseta, chaveiro, não sei o que, você vai na loja do Palmeiras, a camisa do time, um copinho ali, outro aqui, nada demais. Então, assim, é muita diferença e o Flamengo sabe usar essa máquina. E o que o Mauro falou para mim, nesse caso, é perfeito. O Corinthians tem tudo, tinha a faca, o queijo, tudo na mão para poder competir com o Flamengo nesse nível também. E aí tinha até a diretoria nova entrou falando que ia fazer tudo diferente do que fazia o Duílio e seus amigos e tal, não, porque a gente vai mudar, não vai gastar mais o dinheiro que não tem. E o novo presidente entra e faz rigorosamente a mesma coisa, contratando Coronado, ganhando 2 milhões de reais por mês, contratando Pedro Raul, contratando Mateuzinho, e não tinha dinheiro para pagar, tomando esporro do Talheres, tomando esporro do Argentino Júnior, na cerimônia lá da Comebol para a Sul-Americana. Uma situação, assim, lamentável. E ainda, voltando ao que o Juca falou, né, que ele deu o ratão de bronze, o Corinthians está mais do que desprezando a chance de fazer parceria com o Santos e tal, está desprezando uma nova fonte de receita,
Porque o Corinthians poderia aproveitar e falar: Santos, você vai jogar a Série B? Você vai jogar numa terça e numa sexta? O Corinthians não joga terça e sexta. Vamos aproveitar que os jogos que vocês quiserem jogar aqui em São Paulo, vamos fazer um acordo, 500 mil, 1 milhão, X% da renda. Podia ganhar uma grana, um trocado extra nesse momento. Então, de fato, assim, o Flamengo está muito a mais e, assim, mesmo do Palmeiras, que é o concorrente dentro de campo, é muito além, é um negócio assim, realmente é outro esporte, digamos assim. Não à toa, o Flamengo foi lá no River Plate e falou: olha, a gente quer esse aqui, vamos pagar a multa. Tchau, obrigado. É isso, é uma diferença surreal, é muito, muito a mais. E não é só por conta da torcida ou só por conta da audiência, é mérito também da reestruturação financeira feita há 10 anos. O Johnny Rock'n'Roll aqui, Juca, fala: bom dia, pichação nos banheiros, cadeiras quebradas, vidros quebrados, portas e até acionadores dos vasos sanitários foram vandalizados em Itaquera. 110 mil reais de prejuízo. Bons inquilinos nesse aluguel? É uma ponderação que... Cobra deles. Exatamente. Coloca no contrato. Desconto da renda e ponto. Isso aí, é isso, né? Agora, Juca, você não vem pode... cá, pede likes aí, por favor, hein? Temos que chegar em 4 mil. E tem Larcamon versus Milito, final do Mineiro. Então, e tem essa coisa do Cruzeiro ter feito no Terreirão do Galo o seu estádio predileto, está invicto, 100% de aproveitamento em 2 jogos. É claro que o time do Galo é melhor que o time do Cruzeiro, mas eu estou curiosíssimo por ver esses 2 jogos. Curiosíssimo, até porque o Cruzeiro tem vantagem, né? Então, eu quero ver o que vai acontecer. Se o problema do Galo era o Filipão, né? Quem sabe fique provado que, de fato, era o Filipão. Porque o Cruzeiro está aí, está fazendo um belo time no Campeonato Brasileiro Feminino, está aparecendo como candidato, e vai que o Cruzeiro ganhe do Galo. Vai que o Cruzeiro seja o campeão. Vai ficar difícil para o Galo explicar, porque, em princípio, não é nem a situação do Bahia contra o Vitória, embora o Vitória estivesse há anos fora da decisão baiana. Mas a diferença entre o Cruzeiro e o Galo, ela é abissal, do ponto de vista de investimento, de estrelas, de tudo. Eu estou muito curioso por ver o que vai acontecer amanhã no Terreirão. Meu palpite dá Galo, mas é o palpite. Eu quero ver.